Seja muito bem-vindo ao aulão de matemática da banca Instituto Mais. Eu sou o professor Júnior e nesse vídeo eu vou corrigir com vocês 15 questões de matemática de nível médio dessa banca. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Vamos lá! Primeira questão. Instituto Mais, ano de 2018. Observe a expressão abaixo. Assinale a alternativa que apresenta o valor da expressão acima. Muito bem, então nós temos aqui algumas operações entre números racionais, entre frações. Então eu já estou percebendo que dá para simplificar algumas coisas antes de mais nada, Eu tenho aqui o 3 em cima e embaixo, nessa parte, 2 terços vezes 3 quartos, e eu já posso cancelar, Quando está multiplicando, aparece o mesmo número em cima e embaixo, eu posso simplificar. Júnior, então dá para simplificar também aquele 5, ó. 5 aqui em cima, 5 embaixo, e o 6 também, Muito bem, então vamos agora, continuar as operações. Então nós temos 1 sobre 2, vamos respeitar a regra, A multiplicação aqui nós devemos resolver primeiro, sinal de mais, sinal de mais. 2 sobre 4, 2 quartos, mais 4 sétimos. Eu posso simplificar aqui o 2 quartos, tudo por 2, Então, dividindo tudo por 2, nós vamos ter 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 4 sétimos. Soma de frações com denominadores iguais. Nós conservamos aquele denominador que é igual, o 2, e somamos os numeradores. 1 mais 1 lá em cima, eu já posso colocar aqui direto, 1 mais 1, 2. E repetimos aquele mais 4 sétimos. Então nós vamos ficar com 2 sobre 2 é 1, mais 4 sobre 7. E agora nós vamos calcular aqui o MMC entre 1 e 7, nós sabemos que é 7. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, 7 dividido aqui embaixo do 1 tem 1. 7 dividido por 1, 7 vezes 1, 7. Sinal de mais, sinal de mais. 7 por 7, 1. Vezes 4, 4. 7 mais 4 nós sabemos que é 11. Então ficou a resposta 11 sétimos. Você poderia ter feito sem simplificar, mas assim eu acho que é mais fácil. Então, a alternativa que nós temos ali é a alternativa A. Muito bem, vamos para a questão 2. 2. Instituto Mais no ano de 2019. Considere o número real E tal que. Então, o valor de E, feitas as devidas operações e simplificações, corresponde a. Muito bem, então nós devemos simplificar os radicais antes de mais nada, Até porque aqui nós não podemos efetuar a soma com radicais diferentes, Nós temos que os radicandos aqui nós temos 2, aqui nós temos 8, 32, então nós devemos deixar com o mesmo radical, Então vamos lá. Então vamos começar aqui, o 2 ele é primo, não dá para fazer mais nada, Vamos começar pelo 8, vamos fatorar. Então nós vamos ter 8, dá para dividir por 2, que é 4, por 2, 2, por 2, 1. Depois nós temos o 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E temos por último o 128, Então 128. Dá para dividir por 2, dá 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E agora nós vamos agrupar de 2 em 2, porque o índice ali da raiz é 2, Raiz quadrada, o índice é 2. Então 8 vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. 32 agrupando de 2 em 2. Nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2.
128 nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado novamente, vezes 2. Então vamos reescrever, né? Então nós temos aqui que o número E é igual a 8 raiz quadrada de 2, não tem como a gente simplificar aqui, né? Mais 9 raiz quadrada de 8. O 8 nós fatoramos ele, nós tivemos 2 ao quadrado vezes 2, mais 10 raiz quadrada de 32. Reescrevendo o 32, né? Fatorado ele ficou como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E por último nós tivemos ali o 128, né? O 128, 11 raiz quadrada de 128 ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Não precisamos mais disso aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E isso tudo aqui dividido por raiz quadrada de 2. Certo? Então vamos lá. E agora eu posso aqui fazer o seguinte, né? Fica 8 raiz quadrada de 2 mais. Eu posso retirar aqui de dentro da raiz. Então quem está elevado no índice da raiz, então 2 ao quadrado cai fora. Então ele sai sem aquele expoente, né? Então ficou 9 vezes 2 e ficou preso aquele 2. Raiz quadrada de 2. Sinal de mais, sinal de mais. 10. Sai esse 2 que está ao quadrado, aquele 2 que está ao quadrado, né? Então sai o primeiro e o segundo. Ficou preso aquele que não está elevado. Mais 11. Sai esse 2 e esse 2. Quem está elevado sai da raiz. Então ficou 2 vezes 2 vezes 2 e ficou preso aquele 2, né? Isso tudo dividido por raiz quadrada de 2. Então vamos agora efetuar aqui as multiplicações, né? Então vamos conservar 8 raiz quadrada de 2 mais 9 vezes 2, 18 raiz quadrada de 2 mais 10 vezes 2, 20 vezes 2, 40 raiz quadrada de 2 mais 11 vezes 2, 22 vezes 2, 44 vezes 2, 88 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Muito bem, então nós vamos ter agora aqui 8 com 18, com 40, com 88, nós vamos ter 154. Raiz quadrada de 2, né? Dividido por raiz quadrada de 2. O que eu fiz aqui foi somar os termos semelhantes. Como todo mundo acompanha a mesma raiz, né? A mesma raiz quadrada de 2, eu posso somar aqueles coeficientes, né? 8, 18, 40 e 88, e escrever a raiz quadrada na frente. Cima e embaixo, Júnior, está aqui com a raiz quadrada de 2. Você disse que quando em cima e embaixo estiver multiplicando, né, em cima e embaixo o mesmo fator, nós podemos cancelar. Então, né, eu posso fazer isso. Então sobrou apenas os 154, né? Sempre na divisão você tem uma multiplicação, você pode cancelar, né? Então, lá em cima aquele mesmo fator e no numerador e no denominador, certo? Então nós temos 154, alternativa C. Muito bem, vamos para a próxima questão. 3. Instituto Mais do ano de 2018. A altura de Nelson está para a altura de seu filho Rodrigo, assim como 4 está para 3. Se a altura de Rodrigo é 1,20 m, a altura de Nelson em metros é igual a... Muito bem, a altura de Nelson está para a altura de seu filho Rodrigo.
Está para ficou a mesma coisa que dividido por, né? Então, a altura de Nelson está para a altura de seu filho Rodrigo, assim como é igual 4 está para 3. Então, 4 está para 3. Ele disse que a altura de Rodrigo é 1,20 m. Então, eu vou substituir aqui, né, o R por 1,2, que é igual a 4 sobre 3. E ele está procurando a altura de Nelson. Então, quanto é o valor do N? Vamos lá, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 3N, continuando aqui em cima, 3N é igual a 4 vezes 1,2, que é 4,8. Então, N é 4,8, 3 está multiplicando, passa dividindo. 4,8 dividido por 3 igual às casas e elimina a vírgula, né? Então, quantas vezes o 30 cabe no 48? Uma vez apenas, né? Então, para 48, 18, coloco um zero e uma vírgula. 180 por 30, 18 por 3 é 6, então 6 vezes 30 dá 180. Então, nós vamos ter 1,60 m, vamos acrescentar mais uma casa decimal para deixar ali, né? Com duas casas decimais. 1,60 m, alternativa C. Muito bem, vamos para a questão 4. 4. Instituto Mais do ano de 2019. Certo veículo é capaz de percorrer 8,5 km com 1 litro de combustível. O proprietário do veículo pretende abastecer em um posto em que o litro de combustível custa R$ 3,90, de forma que, com tal quantidade de combustível, seja capaz de percorrer um trajeto de 136 km. Ele gastará... Muito bem, então nós temos aqui, né, que o veículo ele percorre 8,5 km, 8,5 km com 1 litro de combustível. Ele disse o seguinte, que o litro de combustível custa R$ 3,90, com tal quantidade de combustível seja capaz de percorrer, então o trajeto total é de 136 km. Quantos litros ele vai gastar? Ora, Júnior, é só fazer 136 dividido por 8,5, né? Porque 8,5 km ele faz com litro, então 136 km é só dividir. É isso mesmo, mas vou fazer a regra de 3 aqui para deixar mais claro para a galera, né? Então, multiplicando cruzado, né, nós vamos ter 8,5x é igual a 136 vezes 1, que é 136. Então, x é 136 dividido por 8,5, 8,5. Vamos fazer aqui 136 dividido por 8,5. Aí, o que nós vamos fazer? Igualamos as casas e eliminamos a vírgula agora, né? Então, vamos pegar aqui o 136. Quantas vezes o 85 cabe em 136? Uma vez apenas, né? Então, nós vamos ter 1 vezes 85, 85. Para 136, 6 menos 5, 1. 13 menos 8, 5. Abaixo o zero, baixou de vida. 510 dividido por 85. 6 vezes 8 dá 48. 6 é um bom número, né? Então, vamos testar 85 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 8, 48, com 3, 51. Então, deu 6 mesmo, né? 6 vezes 85, 510. Então, ele vai gastar quantos litros? 16 litros. Muito bem, quanto custa o litro de combustível? R$ 3,90, né? Então, o valor que ele vai gastar, o valor total será igual a 16 vezes R$ 3,90, né? Então, vamos fazer aqui 16 vezes 3,9. 9 vezes 6 nós temos 54, vai 5. 9 vezes 1, 9, com 5, 14. Salta uma casa, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Soma tudo, 4, 12, 1, 6. Vírgula embaixo, aliás, uma casa decimal, né?
Então nós vamos ter R$62. Vamos adicionar mais uma decimal e 40 centavos, né? 62,4 é a mesma coisa de 62,40, certo, meu querido? Então a resposta alternativa D. Vamos para a questão 5. 5. Instituto Mais do ano de 2019. Em uma empresa, sabe-se que 3 funcionários são capazes de embalar certa quantidade N de peças trabalhando durante 6 horas. Sabe-se também que, acrescentando-se 2 funcionários a esta equipe, serão capazes de embalar uma quantidade de peças inferior a N em 150 unidades se trabalharem durante apenas 3 horas. Então, supondo-se iguais as produtividades de todos os funcionários da empresa, a quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço corresponde a. Muito bem, então um problema aqui clássico de regra de 3 composta, né? Então nós temos aqui 3 funcionários, já vamos fazer aqui a nossa clássica anotação dos dados, né? 3 funcionários são capazes de embalar certa quantidade de N de peças, então N peças, trabalhando durante 6 horas. 6 horas. Sabe-se também que, acrescentando-se 2 funcionários, se eu acrescentei 2 funcionários, né, então eu tenho que adicionar 2 funcionários aqui. 3 mais 2, então agora nós temos 5 funcionários. Esta equipe serão capazes de embalar uma quantidade de peças inferior a N em 150 unidades. Então nós temos uma quantidade de peças inferior a N, né? Então se é inferior, então nós temos N menos, né, aquelas 150 unidades. Então N menos 150 peças. Se trabalharem durante apenas 3 horas. Então 3 horas. Anotei aqui os meus dados, né? Agora vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu sempre mantenho ali a grandeza que tem o x, que nesse caso aqui é o n, né? Então vamos manter ali a ordem. N está para n menos 150, assim como... Agora vamos analisar as demais grandezas com relação à grandeza que tem a nossa letra ali. Vamos lá. Então, se nós temos aqui que o número de funcionários aumentou, com mais funcionários, nós vamos produzir mais peças, né? Se a grandeza funcionários aumenta, as peças também, a grandeza aumenta, são grandezas diretamente proporcionais. Agora nós temos aqui um número menor de horas. Se eu diminuir o número de horas, eu vou produzir mais ou menos peças. Ora, com menos horas, produzimos menos peças. Então, se esse diminui e esse aqui diminui também, são grandezas diretamente proporcionais. Então, é só escrever do jeito que está ali mesmo, né? Então, 3/5, sempre multiplicando, vezes 6/3. Júnior, já pode cancelar ali, né? O 3 no numerador com aquele 3 no denominador, porque tudo está multiplicando. Muito bem, então nós temos aqui, né, n sobre n menos 150, que é igual a 6/5. E agora multiplicamos cruzado, né? Então nós vamos ter 6, que multiplica, parênteses aqui porque são 2 termos, n menos 150, que é igual a 5 vezes n. 5 vezes n. Fazemos a distributiva 6n menos 6 vezes 150, 900, é igual a 5n. Então, menos 900 passa para o outro lado e nós trazemos para esse lado aqui o 5n. Ele era positivo, ficou negativo. Menos 900 passou para o outro lado, ficou mais 900. 6n menos 5n é n,
que é igual a 900. Então, N é o número de peças, nós vamos ter 900 peças, né? E o que ele quer saber? Então, supondo-se iguais as produtividades de todos os funcionários da empresa, a quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço, que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço, corresponde a. Então, vou trabalhar ali com a mesma linha, né, que está o N. Então, nós temos aqui 900 peças, 3 funcionários e 6 horas. Então, vamos já dividir 900 peças por aqueles 3 funcionários, né? Então, 900 dividido por 3, nós vamos ter, então, 300 peças por funcionário. Porém, nós temos ali o tempo, né, dado em horas, 6 horas. Então, 300 peças para cada funcionário. Então, dividindo agora pelo número de horas, nós vamos ter o quê? Então, nós temos aquelas 300 peças por funcionário, dividido por aquelas 6 horas. Então, nós vamos ter 300 dividido por 6, nós sabemos que é 50, né? Então, nós vamos ter 300 peças por funcionário por hora. Claro que você poderia começar a dividir pelo número de horas, né? E ficaria 50 peças por hora por funcionário. Acredito que essa unidade seria um pouquinho mais bonita do que essa daqui, mas tudo bem, daria na mesma, né? A mesma resposta. Alternativa C. Questão um pouco diferente das questões cobradas por outras bancas de regra de 3 composta, né? Eu falei que era uma questão clássica, mas essa aqui era um pouquinho diferente, exigia essa atenção, certo, meu querido? Espero que você tenha entendido. Vamos para a questão 6. 6. Instituto Mais do ano de 2018. Jonatas recebe um salário mensal de R$ 2.875, do qual separa 5% para uma poupança e 8% para um plano de previdência privada. Então, o valor total separado mensalmente por Jonatas é: se ele separa 5% para uma poupança e 8% para um plano de previdência privada, então ele separa no total 13%, né? 5 mais 8 é 13. Então, 13% nós temos que calcular ali o total R$ 2.875. 13%, então fica 13 sobre 100. Por cento é sobre 100. Dia em matemática é a mesma coisa que vezes, né? Então, nós vamos multiplicar por R$ 2.875. 13 vezes 2.875 é 37.375. Então, dividindo isso por 100, vamos deslocar com a vírgula 1, 2 casas para a esquerda. 373,75. Então, a resposta R$ 373,75, alternativa B. 7. Instituto Mais do ano de 2018. Antônio pretende pedir um aumento para seu chefe, de tal forma que seja capaz de usar somente 18% de seu salário para pagar as parcelas de um financiamento no valor mensal de R$ 702. Sabendo-se que o salário atual de Antônio é de R$ 3.400, o valor do aumento pretendido é de... Muito bem, então ele quer que 18% do salário dele represente R$ 702, certo? Então, 18%, vamos fazer a nossa regra de 3, tem que representar R$ 702. Então, quanto deve ser o novo salário dele? Ora, é o 100%, né? Então, 100% representa X reais. E daí é só multiplicar cruzado, nós vamos ter
18x é igual a 100 vezes 702. 702 seguido de 2 zeros, 70.200. Então, x é 70.200 dividido por 18. Fazendo a conta, 70.200 por 18, nós vamos ter R$ 3.900. Muito bem, se é R$ 3.900 e o salário dele atualmente é 3.400, quanto deve ser o aumento? Ora, o aumento deve ser de R$ 500, né? Então, o aumento só pode ser igual a 3.900 menos 3.400, e isso é igual a 500. Então, nós temos a resposta ali, alternativa C. Muito bem, vamos para a próxima questão. 8. Instituto Mais do ano de 2019. Marcos aplicou um capital de R$ 1.937,50 a juros simples durante 8 meses, a taxa de 5% ao mês, obtendo um montante M. Carlos, por sua vez, aplicará um capital de R$ 1.250 a juros simples, a taxa de 6,5% ao mês. Se pretende obter um montante de valor M igual ao que Marcos obteve com sua aplicação, o período de tempo em que Carlos deve deixar o seu capital aplicado corresponde a... Então temos uma questão sobre juros simples e já vamos anotar as fórmulas, né? Nós temos J igual a CIT sobre 100 e o montante é sempre o valor do capital mais o juro. Com essas duas fórmulas, basicamente, a gente resolve praticamente todos os problemas de regra, aliás, de juros simples. Certo? Então vamos lá. Então vamos dividir aqui o problema, né, em duas situações. Nós temos o Marcos. Então, para Marcos, nós vamos ter o seguinte. Nós temos o capital. Então, C é o capital, né, de 1.937,5, eu posso escrever assim. Durante o tempo de 8 meses, então nosso tempo 8 meses, a taxa de 5% ao mês. Então, a taxa de 5% ao mês. Então, obtendo o montante M. Vamos encontrar o valor aqui do juro, né, que ele vai obter. Então, o J é igual a CIT sobre 100. C é o capital, I é a taxa e T é o tempo ou prazo. O capital é 1937, aliás, 1937,5 vezes o I, que é 5%, né? 5%, 100 já está lá embaixo, vezes o tempo, que é 8. Então, 1937,5 vezes 5 vezes 8, nós vamos ter 77.500 dividido por 100. Vamos cancelar 2 zeros, nós vamos ter R$ 775. Então, o montante de Marcos, né, o montante dele é o capital. De quanto é o capital? 1.937,5 mais o valor do juro, que nós encontramos R$ 775. Então, somando 1.937,5 mais 775, nós vamos ter 2.712,5. Então, encontramos aqui um montante que nós vamos usar também, né? É o mesmo montante lá para o Carlos, né? Então, agora vamos fazer a situação para Carlos. Então, para Carlos, nós vamos ter o seguinte, né? Carlos, por sua vez, aplicará um capital de... Então, temos o capital que ele vai aplicar, que é igual a R$ 1.250,
R$ 1.250, a taxa de 6,5% ao mês. Então, a taxa de 6,5% ao mês. Ele pretende obter um montante igual ao que Marcos obteve. Então, o montante dele também é de R$ 2.712,50. Como nós temos uma forma para calcular qual é o tempo na fórmula aqui do juro, né? Então, eu vou encontrar quanto é o valor do juro muito facilmente. Nós sabemos que se o montante é o capital mais o juro, se eu passar então o capital para o outro lado, eu tenho que o juro é igual ao montante menos o capital, concorda comigo? Então, eu posso escrever que o juro é o montante também menos o capital. Então, vamos escrever aqui, né? Então, o juro nessa situação, quanto é o montante? 2.712,5 menos o capital de 1.250. Então, nós vamos encontrar o valor do juro aqui é de 1.462,5. 1.462,50 fazendo a diferença, né? E agora nós temos, né, tudo para calcular o prazo. Nós sabemos que J é CIT sobre 100. Então, o valor do juro já vamos substituir. Nós temos 1.462,5. O capital, 1.250. Vezes a taxa, 6,5. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá, né? Muito bem. Continuando aqui, está um pouco apertado, mas espero que você esteja entendendo. Menos 1.250, vamos resumir aqui. Vezes, em seguida, nós temos o tempo T, que eu estou procurando, dividido por 100, né? E aqui eu posso cancelar esse zero aqui com esse zero. Posso multiplicar cruzado também, né? Então, nós ficamos com 125 vezes 6,5 vezes T, que é igual a 10 vezes 1.462,5. Andei com a vírgula a casa, multipliquei por 10, né? Então, vai ser 625, 14.625. Multiplicando aqui 125 vezes 6,5, nós vamos ter 812,5 T, que é igual a 14.625. Então, T é igual a 14.625 dividido por 812,5. Fazendo a divisão, nós vamos ter 18. Lembrando que se a taxa foi dada ao mês, o tempo será dado em meses, né? 18 meses, nós temos 12 meses mais 6 meses, né? 12 meses é um ano, então, e 6 meses. O mais trabalhoso da questão aqui, né, é fazer todos esses cálculos. Concorda comigo? Então, a resposta, 1 ano e 6 meses, alternativa B. Pois muito bem, vamos para a próxima questão. 9. Instituto Mais do ano de 2018. Jonas ganha o dobro do que Mário ganha, que por sua vez ganha o dobro do que Pedro ganha. Se o salário de Mário é de R$ 2.250, o valor da média aritmética entre os 3 salários é de... Muito bem, então primeiramente note que o salário de Mário é de R$ 2.250. E ele falou que Jonas ganha o dobro do que Mário ganha. Então, Jonas ganha o dobro do que Mário ganha. Então, já vamos fazer a conta, né? O dobro de 2.250, nós vamos ter 4.000
R$ 500, né? Então, muito bem, que por sua vez ganha o dobro do que Pedro ganha. Então, o Mário, né? O Mário, ele ganha o dobro do que o Pedro ganha. Então, o valor do Mário que nós sabemos que é 2.250, que é igual a 2P. Então, só pode ser que o P é igual ao valor do que Pedro ganha. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 2.250 dividido por 2. Nós sabemos que é 1.125. Então, R$ 1.125 é quanto o Pedro ganha, né? Então, nós já sabemos aqui o valor de quanto ganha cada um. Ele quer a média aritmética entre os 3 salários. Nós sabemos que a média aritmética nada mais é que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então aqui nós vamos ter o seguinte, né? Vamos somar 2.250 mais 4.500 mais 1.125 e vamos dividir isso por... Nós temos 1, 2, 3 medidas, então vamos dividir por 3. Então, somando tudo aqui, nós vamos ter 2.250 mais 4.500 mais 1.125, 7.875. Dividido por 3, nós vamos ter 2.625, alternativa B. Muito bem, vamos para a próxima questão. 10. Instituto Mais do ano 2018. Pedrinho pedirá certo valor de mesada para seu pai, de tal forma que, juntando o valor recebido durante 4 meses, possa comprar um jogo de R$ 100 e, dando metade do valor restante para seu irmão, sobrem-lhe ainda R$ 200. O valor que Pedrinho deverá pedir de mesada para seu pai será, então, de... Muito bem. Então vamos dizer que o valor de mesada que ele pede para o seu pai, o valor de mesada, nós vamos chamar de X. Se ele vai juntar o valor recebido durante 4 meses, o valor da mesada, o próprio nome já diz, né? É o que ele vai receber no mês. Então, o total que ele vai receber, né? O total recebido por ele só pode ser 4 vezes o valor de um mês, né? Ou seja, 4x. Então, nós temos o seguinte, ele disse em seguida que esse valor final, né, ele precisa comprar com ele um jogo de R$ 100, então o valor do jogo, dando metade do valor restante para o seu irmão, então mais o valor restante, a metade dele para o irmão dele, né? Metade do valor restante para seu irmão, sobrem-lhe ainda R$ 200. Então, nós temos que esse total é o valor do jogo, mais a metade do restante, né, que é o que ele dá para o irmão dele, mais ainda R$ 200 que ele quer que fique com ele no final ainda, certo? Então, muito bem. Nós temos que o total é 4x, o valor do jogo é R$ 100, mas quanto sobrou então, né? Então, dando metade do valor restante para seu irmão. Então, se nós temos aqui que o total é 4x e o valor do jogo é R$ 100, até então ele gastou, né, de 4x R$ 100. Então, o restante aqui é 4x menos 100, só pode ser 4x, né, o que ele tinha antes, menos o valor do jogo. Então, 4x menos 100 e é a metade disso, né? Então dividido por 2. Então vamos lá.
4x, vamos resolver aqui embaixo, 4x é igual 100 com 200 é 300, mais 4x menos 100 dividido por 2, a divisão aqui é distributiva, né? 4x por 2 é 2x, menos 100 dividido por 2 vai dar menos 50, né? Então, nós temos aqui, né, 2x eu vou passar para o outro lado, vai ficar 4x menos 2x, que é igual a 300 menos 50. 300 menos 50 é igual a 250. Então, 2x é igual a 250. Então, o x é 250 dividido por 2. A metade de 250 nós sabemos que é 125, né? Então, a resposta aqui, R$ 125, a alternativa D. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. 11. Instituto Mais, ano 2019. Sejam os números reais x1 e x2, que são as duas soluções reais da equação x² menos 9x menos 36 é igual a zero. Então, o valor de x1² mais x2², ou seja, o valor da soma dos quadrados de x1 e x2, corresponde a... Muito bem, vamos encontrar quais são as raízes da nossa equação x² menos 9x menos 36 igual a zero, né? Em seguida eu elevo cada um ao quadrado e somo em seguida. Vamos encontrar pela fórmula resolutiva. Então o valor do A é 1, do B é menos 9 e do C menos 36. O discriminante delta é igual a B² menos 4AC, né? B², então, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 36. Menos 9 ao quadrado, expoente é par, então vai ficar positivo, então 81. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 6, 24. 144. Né? Então aqui nós vamos ter 225 fazendo a soma. Então nós temos o x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então nós temos menos b menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 225, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos vezes menos dá mais, 9 mais ou menos raiz quadrada de 225 é 15, dividido por 2. Nós temos o x1, 9 mais 15, dividido por 2. 9 mais 15 vai dar 24, né? Dividido por 2, 12. O x2 nós temos, eu poderia fazer ali, mas não tem problema. Não temos espaço, né? x2 é 9, agora menos 15 dividido por 2. 9 menos 15 é menos 6, dividido por 2 é menos 3. Então nós temos o seguinte, né? Ele quer saber quanto é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então a primeira raiz é 12, 12 ao quadrado, mais a segunda raiz é menos 3 ao quadrado, 144 mais menos 3 ao quadrado fica positivo, né? Fica 9. 144 mais 9 nós vamos ter 153. Alternativa A. 12. Instituto Mais, ano de 2018. Pedro, Tiago e João receberam de presente um bolo de 216 figurinhas
que deveriam ser divididas entre eles de modo inversamente proporcional às suas idades, que são de 12, 6 e 8 anos, respectivamente. Então, a diferença entre as quantidades de figurinhas recebidas por Tiago e Pedro é igual a. Então, nós devemos fazer aqui a divisão em partes inversamente proporcionais, né? Muito bem, então, Pedro, o que o Pedro vai ganhar com o que o Tiago vai ganhar, com o que o João vai ganhar, é igual ao total de figurinhas, que é igual a 216. Se fosse diretamente proporcional, né, eu poderia dizer da seguinte forma. Nós temos que o P está para 12, assim como o T está para 6, assim como o J está para 8, assim como nós vamos ter uma constante K. Inversamente proporcional, então vai ficar 1 sobre 12, que é igual ao final K, né? Então, o valor do P pode ser 1 sobre 12 vezes K, que é K sobre 12, né? Então, o valor do P fica K sobre 12. Se fosse diretamente proporcional, né, seria 12K, inversamente fica K sobre 12. Mas o valor do T, ali do Tiago, nós temos 6, né? Então nós temos K sobre 6. E o do João nós vamos ter 8, então fica K sobre 8, que é igual a 216. Então, calculando aqui, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 12, 6 e 8. Nós temos tudo por 2 dá 6, 3 e 4. Por 2 nós vamos ter 3, repete o 3 porque não divide, 4 por 2, 2. Agora por 2, repete o 3 e o 3, 2 por 2, 1. Por 3, 1, 1 e 1. Multiplicando tudo para encontrar o mínimo múltiplo comum, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, dos dois lados aqui nós vamos ter 24, certo? 24, então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 12, lembrando, eu já coloquei o 24 ali, calculando o MMC entre também, vamos dizer assim, eu coloquei o 1 ali, então já vou dividir por 24 ali também, né? Para facilitar o meu cálculo, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 por 12, nós temos 2 vezes K, 2K, sinal de mais, sinal de mais. 24 dividido por 6, nós sabemos que é igual a 4 vezes K, 4K. 24 dividido por 8, 3 vezes K, 3K, né? 24 dividido por 1 dá 24. 24 vezes 216, nós vamos ter 5.184. Os denominadores são iguais, cancela, cancela. 2K mais 4K mais 3K, nós vamos ter 9K, que é igual a 5.184. Então, o K é igual a 5.184, 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, o K será igual a 576, fazendo aqui a nossa divisão. Então, se o valor do K é 576, vamos encontrar, então, quanto ganha Tiago e Pedro, né? Em seguida, a gente faz a diferença entre essas quantidades. Muito bem, então vamos aqui, né? O Tiago é K sobre 6, né? O valor do Tiago é K sobre 6. Então, vamos fazer 576 dividido por 6. Isso é igual a 96. Então, Pedro, nós vamos ter K sobre 12, que é 576 dividido por 12. Só pode ser a metade aqui, né? Só pode ser 48. Fazendo agora a diferença que ele solicita no enunciado,
96 menos 48 é igual a 48. Alternativa A. 13. Instituto Mais, ano de 2019. Considere a figura abaixo, onde são representados, fora de escala, um trapézio e um retângulo. O valor de x, tal que os dois polígonos possuam a mesma área, é um valor compreendido entre. Muito bem, então nós temos que a área do trapézio, a medida da área do trapézio é igual à medida da área do retângulo, certo? Então vamos começar aqui a área do trapézio. Nós sabemos que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então nós temos aqui a base maior é 10, a base menor é x, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Posso simplificar aquele 4, porque está multiplicando esse termo, pelo 2 aqui embaixo, né? 4 dividido por 2, nós sabemos que é 2, então nós vamos ter 2 vezes 10 mais x. Eu até posso fazer a distributiva se eu quiser de uma vez, né? 2 vezes 10, 20, 2 vezes x, 2x. Então 2x mais 20 dá na mesma. A área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo, então, é base, que é 10, vezes a altura, que é 3,5. Então, nós vamos ter 35. E aqui é dado em metros quadrados, mas não vem ao caso. Já vamos igualar aqui as duas áreas, né? Então, a área do trapézio é igual à área do retângulo. As medidas das áreas são iguais. Então, vamos lá. Então, 2x mais 20 tem que ser igual a 35. Passamos o 20 para o outro lado, nós vamos ter 35 menos 20. 35 menos 20 nós sabemos que é igual a 15. Então, o x é igual a 15 dividido por 2. E 15 dividido por 2 nós vamos ter 7,5. Ele quer o intervalo, é um valor compreendido entre 7,1 e 7,7, né? 7,5 está entre 7,1 e 7,7, alternativa A. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 14. Instituto Mais, ano de 2018. A prefeitura de certa cidade realizará a repintura do chão de uma praça representada na figura abaixo. A praça tem a forma de um quadrado, cujo lado mede 50 metros, e no seu interior se encontra uma região com a forma de uma coroa circular, cujo círculo maior tangencia os lados do quadrado e cujo círculo menor tem seu raio medindo 20 metros. Assumindo-se π igual a 3, se a tinta que será usada nas áreas destacadas em cinza tem um custo de R$ 25,00 por metro quadrado, e a tinta que será usada na área destacada em branco tem um custo de R$ 20,00 por metro quadrado, o custo total com tintas para a repintura da praça será de... Muito bem, então nós devemos calcular quanto é a área em branco e a área em cinza, para em seguida multiplicar pelos custos aqui informados, né, por metro quadrado, somar esses dois custos e encontrar o resultado, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela área em branco. Então nós temos aqui que a área em branco é dada aqui pela coroa circular, né? E nós sabemos que para encontrar quanto é essa área, eu posso pegar a área do círculo grande. Nós já sabemos qual é o raio dele. Esse raio menor é 20 metros, né, que eu posso chamar de Rzinho. E esse raio maior aqui, ele é
Então, desse círculo grande, né, nós vamos ter a metade, se aqui é 50 metros tudo, né, é o lado de um quadrado, a metade vai ser o nosso raio maior aqui. Então, o Rzão nosso aqui, o raio maior, o raio do círculo é de 25 metros, né, a metade do lado do quadrado, da medida do lado do quadrado. Muito bem, então a área em branco nós vamos calcular pela área do círculo grande, certo? Desse círculo aqui. E em seguida eu retiro a área desse círculo pequeno. E o que vai sobrar só pode ser, né, a nossa região ali em branco, a área da coroa, né? Então, a área do círculo grande, a área do círculo é πr ao quadrado, então π vezes Rzão ao quadrado menos a área do círculo pequeno. O pequeno aqui eu chamei de Rzinho, né? Então, π vezes Rzinho ao quadrado. O π ele pediu para considerar sendo 3, né? Então, 3 vezes o raio do círculo maior aqui nós temos 25 metros, então 25 ao quadrado menos 3 vezes a área, então nós temos aqui o raio do círculo menor é 20, então 20 ao quadrado. Fazendo as contas, nós temos 3 vezes 25 ao quadrado, 625, menos 3 vezes 20 ao quadrado, nós temos 400. Então, fazendo 3 vezes 25 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 625, nós temos 1875, menos 3 vezes 20 ao quadrado, 3 vezes 400, 1.200, né? Então, fazendo a diferença, nós vamos ter 675 metros quadrados. Muito bem, agora vamos calcular quanto é a área em cinza. A área em cinza, que é essa área aqui, né? Essas áreas aqui e também a área do círculo em cinza central. Muito bem, não precisamos disso aqui agora. Então, a área em cinza nós podemos calcular a área de todo o quadrado, certo? Que compõe a nossa figura. Porém, eu devo retirar aquela área em branco, né? Então, eu tenho que retirar a área do coroa. Então, para calcular a área em cinza, eu posso fazer o seguinte, eu calculo a área do quadrado, certo? Calculo a área de todo o quadrado e retiro a área em branco, né? A área da coroa é a área em branco, que nós já calculamos aqui. A área do quadrado é lado ao quadrado, né? 50 vezes 50 ou 50 ao quadrado. Menos a área em branco aqui é 675. Então, nós vamos ter 50 ao quadrado, 25 seguido 2 zeros, menos 675. Nós vamos ter, né? 1.825 metros quadrados. E agora sim, nós podemos calcular qual é o valor de cada área, né? Ou melhor, quanto ele vai pagar, quanto vai custar a pintura de cada área. Então, nós temos aqui, a área em cinza tem um custo de R$ 25,00. Então, para a área em cinza, né, nós vamos ter que o custo dela será, o custo da área em cinza será a área, que é 1.825, vezes o valor do metro quadrado, que é R$ 25,00 por metro quadrado. 1.825 vezes 25, nós vamos ter 45.625, então, reais, né? Então, fazendo o valor pago, então, lá na área destacada em branco, que é o custo de R$ 20,00, nós vamos ter, então, né, 675, que é a área, 675 metros quadrados, vezes o custo do metro quadrado, que é de R$ 20,00, né? Então, vezes 20. Então,
vamos fazer aqui, 675 vezes 20 vai dar 13.500 então reais, né? Então agora o que que nós vamos fazer? Nós devemos somar então esses dois valores, né? Então vamos calcular então o custo total. Então o custo total nós vamos ter 45.625 mais 13.500, nós vamos ter 59.125 reais. Alternativa correspondente, 59.125, alternativa D. Questão 15. Instituto Mais, ano de 2019. Considere uma esfera de raio R igual a 14 centímetros. Então, admitindo-se a aproximação π igual a 3, os valores de seu volume e da área de sua superfície serão de, respectivamente... Muito bem, então nós temos aqui que calcular o volume e a área da superfície esférica. Então o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E a área é 4πr ao quadrado. Então basta substituir, né? 4/3 vezes π. O π é 3, ele falou no enunciado. E o raio nós temos que é 14, né? Então 14 ao cubo. Vamos cancelar esse 3 com esse 3 e vamos fazer 4 vezes 14 ao cubo. 14 ao quadrado é 196. 196 vezes 14, 2.744. 14 ao cubo você tem que fazer 14 vezes 14 vezes 14, certo? Você vai encontrar 2.744. Multiplicando agora, né, nós vamos ter 4 vezes 2.744, que é igual a 10.976. Então nós temos aqui, se o raio é dado em centímetros, o volume é dado em centímetros cúbicos. Então a área, nós temos 4 vezes π, que é 3, vezes o raio ao quadrado, então 14 ao quadrado. Então vamos fazer 4 vezes 3 vezes 14 ao quadrado é 196. 4 vezes 3 nós sabemos que é 12. 12 vezes 196 nós vamos ter 2.352. Como o raio é em centímetro, né? Então aqui a área é dada em centímetros quadrados. Então nós temos aqui a alternativa correspondente, 10.976 e 2.352 é a letra A mesmo, né? Pois muito bem, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e inscreva-se no canal para receber a correção de mais provas e conteúdos relativos a raciocínio lógico, português e também matemática. Um forte abraço e até a próxima!